Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso de mídias digitais. Hoje a gente está aqui com o Alex Lima e o João. Não, é que os dois é Lima. Pronto, o Alex Lima e o Joab Lima, eles são estudantes de análise e desenvolvimento de sistemas aqui no FCE. E hoje o tema deles vai ser sobre cultura de fãs, mais produção de sentido e também um pouco de inteligência artificial. Vou agora passar a palavra para os dois. E lembrando, nessa aula, que vai ser gravada, a gente vai colocar no YouTube e na descrição do vídeo vai ter o link de presença. Tá? Então você assiste a aula, quando você terminar de assistir a aula, você vai na descrição do vídeo e preenche lá com a sua presença. E a próxima aula do dia 2 de outubro vai ser do mesmo estilo. Tá bom? Agora é contigo, Alex. Boa tarde, pessoal. Como o Stênio já falou, me chamo Alex e hoje a nossa aula vai ser sobre cultura de fãs, mais produção de sentido e inteligência artificial. Como os fandões estão moldando o futuro com a inteligência artificial. Ent- Então, né, como o Stênio também falou, eu e o Joab somos ingressantes no curso de análise e desenvolvimento de sistemas e a gente faz parte do quinto semestre. A gente faz parte também do LAMP, que é o Laboratório de Aprendizagem de Máquina em Projetos Inovadores, e também tem o GPET, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Estratégia, Turismo e Inovação. Bom, o resumo da apresentação vai ser sobre cultura de fãs, produção de sentido e inteligência artificial. Entre emoção, criação e tecnologia. O objetivo é apresentar como fãs criam os sentidos culturais e como a tecnologia está potencializando essa produção. Né? Pode passar. Então, a IA não está chegando para substituir a emoção humana dos fãs, mas sim potencializá-la, democratizando ferramentas que antes eram restritas a estúdios ou artistas profissionais. O objetivo da apresentação é explorar conceitos de cultura de fãs e sua evolução, entender a produção de sentido, como dentro das comunidades de fãs, analisar o papel da inteligência artificial como ferramenta de crédito e expressão cultural, observar exemplos práticos e discutir o impacto dessa captação. Importa o tema. A cultura pop está cada vez mais presente em nosso cotidiano e influencia diretamente nossos hábitos, linguagens e referências. Os fãs deixaram de ser apenas consumidores e passaram a se tornar criadores ativos. A inteligência artificial está democratizando essa produção criativa. Discutir esse tema ajuda a entender como produzimos sentido e nos relacionamos hoje em dia. Porque a cultura de fã é isso, né? Que é... O fã não é uma coisa lá passiva, que está só absorvendo o conteúdo que é criado. Ele cria também. Isso mantém toda a cultura em volta do que é o fã, né? Que é a cultura viva, mantém viva, né? Isso. Cultura pop no cotidiano. Referências de filmes e séries, animes e músicas estão presentes em memes, figurinos, gírias e atitudes. É comum ver frases de personagens sendo usadas no dia a dia. Que a força esteja com você, espectro patrono. Nossa identidade, inclusive, é mudada pelas obras que acompanhamos e pelos grupos que participamos. E isso também tem um pouquinho a ver com a questão da humanidade. Que o ser humano é um ser social, ele tem que estar na sociedade, tem que se enquadrar em algum grupo. Uma questão de sobrevivência, né? Aí, toda a vida a pessoa tem que buscar um grupo e esse negócio de fãs, né? Cultura pop e tudo mais, criam grupos que as pessoas se enquadram e pode se entender, se, né, conhecer mais gente e não ficar sozinho. Fandoms em época. Star Wars já criaram línguas, religiões, religiões fictícias e eventos temáticos. Harry Potter, fãs criam fanfics, RPGs e comunidades escolares fictícias. Inclusive, dessa comunidade escolar fictícia, tem falar aqui sobre uma que tem no Brasil, que é o Castelo Bruxo. Não lembro se é direito esse nome, né, mas fica lá em São Paulo, que é uma escola onde o pessoal vai para lá para como se fosse um aluno que entrou em Hogwarts, entendeu? Uma escola de magia aqui no Brasil. Isso é muito louco. K-pop, fãs organizam votações globais, protestos, arrecadações de caridade, anime incentiva a cultura otaku, feiras e colecionismos e cosplay.
O que é a cultura de fãs? Cultura de fãs é um conjunto de práticas culturais e sociais realizadas por admiradores de determinada obra. Fãs compartilham significado, criam conteúdos e participam de forma ativa. Henry Jenkins, que é o cara que a gente baseou nossa aula, define como cultura participativa onde os fãs têm papel criativo na expansão do universo da obra, que é aquela questão de não ficar limitado apenas de consumir o conteúdo, também gerar conteúdo em cima daquilo. Pode passar. E como o Joab falou, toda obra tem que ter um fã, né? Cultura. O que seria de um filme do Harry Potter, por exemplo, sem um fã? Porque o Harry Potter é um filme praticamente considerado das antigas, só que até hoje a franquia tem fãs muito fiéis. E hoje em dia, qualquer coisa que lançam sobre Harry Potter e qualquer arte, você vê muitos fãs impulsionando mais ainda a obra. Formas de participação. Fanarts, créditos visuais criados pelos fãs com o próprio estilo. Fanfics, narrativas paralelas, prequels, continuações ou reinvenções. Memes, humor, crítica, ressignificação e falas de cena. Teorias e threads, discussão aprofundada, interpretação alternativa. Essas ações mostram como fãs não apenas consomem, mas criam a obra, recriam a obra, né? Que é sempre bater nessa tecla. O fã, ele vai criar e gerar conteúdo em cima daquilo que ele gosta. Isso vai manter muito mais tempo o que ele gosta vivo, né? Pode prolongar mais, por exemplo, saiu uma série que não bombou tanto, ela vai acabar sendo cancelada. Mas se a série tem muitos fãs, o pessoal vai ver e vai, né, prolongar mais a série. Força das redes sociais. As redes sociais ampliaram o alcance e voz de fãs. Fãs se conectam globalmente e organizam tendências, protestos, teorias, campanhas, hashtags, challenges, edições, viram forma de expressão e protesto. As empresas monitoram o comportamento dos fandoms para adaptar estratégias de marketing. Isso aqui é engraçado porque é muito potencializado pelos memes. Recentemente, uma série até um pouco antiga, chamada Dexter, foi revivida por causa dos memes em cima disso, entendeu? TikTok proporcionou esse boom da série de novo, que encheu de meme. Todo canto que tu via tinha meme de Dexter sobre a série, tanto que voltaram com a série recentemente. Saiu aí 2 temporadas totalmente diferentes, aumentando mais o universo de Dexter, né? Ou seja, as empresas, elas estão de olho nisso aí. O que os fãs querem, elas também querem, porque é uma forma de lucro. Então, a estratégia de marketing vai gerando mais economia, tanto agrada os fãs quanto agrada a empresa. E falando nisso, também no último filme do Homem-Aranha, que apareceu o Demolidor, e por esse personagem que praticamente tinha sido esquecido pelo MCU ter aparecido, muitos dos fãs começaram a fazer praticamente uma manifestação para que esse herói voltasse às telas. E através disso, o próprio criador o próprio MCU lançou mais duas ou foi mais uma temporada do Demolidor. E isso agradou muitos fãs. É por isso que você vê a importância dos fãs em qualquer obra. Por exemplo, se você tem uma obra esquecida, os fãs podem fazer, só pelos fãs se manifestar e dialogar, querer como é que se diz? Aquela obra de volta, eles têm a capacidade de conseguir. Não sempre, né? Mas na maioria das vezes eles conseguem. Fazer aqui mais um adendo, que é sobre conectam globalmente, né? Que é essa questão da rede social, a facilidade, como eu falei, ser humano é um ser social, que tem que viver em um grupo. Isso aí facilitou muito, porque hoje em dia uma pessoa do Ceará pode fazer parte de um fandom que majoritariamente é de pessoas de outro país. E isso quebrou barreiras, porque a rede social dá essa facilidade. E tu pode conhecer coisas novas, pessoas novas, tudo ali do teu grupo. Fanart, fanfic em destaque. Fanarts transformam personagens em novas estéticas com foco e emoção, estilo ou humor. Fanfics vão além da obra, criam relacionamentos, universos alternativos.
universos alternativos, roteiros alternativos, espaços como Wattpad, DeviantArt são repositórios dessa criatividade. Curiosidade, alguns autores reconhecem fanfics como influências para suas próprias comunicações. Isso aqui é um bem famoso, né, controverso também, é o Neil Gaiman, que ele tanto reconhece fanfics, como ele também já fez fanfics, né, de algumas obras que ele curte. E sobre fanfic ainda, tem um caso muito famoso, que é o caso de 50 Tons de Cinzas, que era uma fanfic de Crepúsculo, que acabou se tornando uma coisa autoral, né? Memes como produção cultural. Memes são expressões coletivas que traduzem sensações, opiniões e reinterpretação. Transformam personagens em símbolos populares. Exemplo, o Maranhão apontando é usado até hoje para falar de confusão, de identidade ou compartilhada. Que é aquele Homem-Aranhazinho um apontando para o outro falando, é promoção da Shein. Aí o pessoal comprou a mesma roupa e se encontrou, entendeu? Tipo isso. Aí, que é um meme, não tem muita coisa viva, muita coisa viva. Por exemplo, a série Classificador agora, que tá saindo, toda semana estou lendo por causa de alguma coisa que acontece no episódio, e isso alavanca mais ainda a audiência daquele conteúdo. Fãs influenciam o mercado. Caso em que fãs pressionaram produtoras, Sonic, Snyder Cut, entre outros. A existência de eventos dedicados, como Comic Con, CCXP, demonstra o valor econômico para os fãs. O fã hoje é coprodutor, co-curador e co-criador de experiências culturais. Esse negócio do Sonic foi engraçado na época, quando anunciaram o filme live action do Sonic, todo mundo ficou esperançoso, né? Porque nunca tinha saído, pelo menos que eu lembro aqui, um filme de Sonic live action. E o Sonic tinha saído horrível no CGI dele. Fizeram tanta manifestação, tanta, que trocaram o design, né? Fizeram toda a produção de novo e melhorou 1000 vezes o Sonic. E o Snyder Cut também é engraçado, porque em 2017 saiu o filme da Liga da Justiça, que o filme saiu e foi bem ruim de audiência, né? Teve uma bilheteria até que baixa. E depois o diretor do cinema, do filme, né, falou lá que o filme que saiu não era o que ele queria, não era o que ele tinha planejado. Então, por isso os fãs viram, né, e falaram, puxa, bora ver se a gente consegue fazer esse filme sair. E conseguiram, realmente fizeram ali manifestações, protestos, petições, e a produtora atendeu e lançou o filme da versão que o diretor queria, que é o Snyder Cut, que é um filme aí com 4 horas, né, 2 horas a mais de filme, e que foi uma bilheteria estrondosa. E a existência de eventos dedicados, como a CCXP, demonstra valor econômico no fã. Desse ano eu fui para a edição do Sana, lá em Fortaleza, maior evento geek do Nordeste, né? Que movimentou mais de 104 mil pessoas, se eu não me engano. Mano, isso aí gerou uma renda absurda, né? E é isso, o poder do fã é muito grande. Sem falar que quando surgiu esse nova moda, né, de live action, surgiu a live action do Sonic. Outros fãs de outras obras se reuniram para pedir que surgissem filmes de outras obras, como por exemplo o Mario. Surgiu o filme do Mario, também fizeram live action de One Piece também, que a comunidade que é fã do One Piece pediu tanto que surgisse uma live action que acabou que a Netflix pegou e lançou. E hoje vai para a segunda temporada. Então, o fã é muito importante em qualquer obra. Eu acho que uma obra grande, como por exemplo Star Wars, Senhor dos Anéis, não seria tão grande se não tivesse muitos fãs fiéis. Produção de sentido. Segundo a teoria da comunicação, o sentido é uma mensagem. O sentido de uma mensagem é negociado entre o emissor e o receptor. Fãs fazem a leitura ativa, interpretam, questionam e modificam a obra. O fandom produz uma inteligência coletiva que debate e amplia os significados. Que essa é a diferença também. Tem um fã, que é um indivíduo único, e o fandom é a junção desses indivíduos, onde eles debatem tudo que eles têm, tipo, eu li tal coisa. Rapaz, eu quero dividir isso com alguém. Então eles se encontram em um fandom e lá eles debatem as ideias deles, que né, a produção de sentido. Cada um cria uma teoria, cada um tem uma visão da sua história, como é que é, e, e trocam essa ideia. E nesse negócio de teoria, eu lembro que quando lançou os Vingadores
eu acho que Ultimato, eu acho que foi o primeiro, quando foi para lançar o Guerra Infinito, o pessoal tava fazendo várias teorias. Ah, será que quem vai derrotar o Thanos será o Homem de Ferro? Quem vai derrotar o Thanos será que é o Thor? Então, tipo, antes dessa obra ser lançada, muitos desses fãs estavam gerando teorias diferentes como um modelo alternativo. Como será o final dessa obra? Então, na maioria como é que se diz? Dessas obras cinematográficas, tem fãs que geram teorias. Releitura e intertextualidade. Fanficcionados fazem crossovers entre universos diferentes. Naruto em Hogwarts, por exemplo. Releituras transformam vilões em heróis ou criam finais alternativos. A intertextualidade é o sinal de dominância simbólica dos fãs sobre a obra. A imagem aí é do Capcom vs Marvel, né, que agradou, tipo, é uma coisa engraçada. Uma franquia de jogos, né, que une os personagens da Capcom, por exemplo, Street Fighter, e os personagens da Marvel. As empresas viram que tinha muito fãs dos dois lados e pensaram, a gente pode fazer uma coisa que vai todo mundo ganhar. A gente ganha mais lucro e os fãs ganham ali de bandeja mais conteúdo para eles aproveitar. Que foi a união disso aí e ainda fez um jogo em cima disso, entendeu? Não foi só uma história. Tem histórias também, mas tem também um jogo, ou seja, no final é um lucro que de viés duplo. Todo mundo ganha. E também tem o Mortal Kombat, né? Que eles juntaram os vilões dos filmes de terror dentro do jogo. E isso foi tão legal que eles continuaram colocando personagens diferentes de filmes dentro do próprio Mortal Kombat. E no Tekken também tem alguns personagens, né? Que é o do. Como é que se tem o Negan do The Walking Dead, e também tem o cara de Metal Gear, eu acho, não lembro. Mas também tem vários personagens que não são daquele universo dentro de jogos. Tem um Akuma também do próprio Street Fighter também, faz participação às vezes. Cultura local e interpretação. Um meme ou uma fala pode ter significados diferentes em países distintos. A interpretação da obra depende do gênero, classe, religião, contexto histórico. A produção de sentido é culturalmente situada, né? Que cada um tem uma visão diferente por causa do local onde eles estão, né? Da região. Cada um, todo mundo é diferente, todo mundo faz uma leitura diferente. Então, nenhuma visão pode ser compartilhada, nenhuma visão é igual. E a inteligência artificial traz uma camada ainda mais complexa nessa produção de sentido culturalmente situada. Porque agora a interpretação não é só humana, mas também algorítmica. E o significado da IA que a IA gera depende dos dados que foi treinada. Ou seja, existem vários tipos de inteligência artificiais, e para cada inteligência artificial, ela foi treinada para algum tipo. Por exemplo, tem os tipos que são imagens, áudio, som e vídeo. E isso vai depender de quê? De três sentidos, que é do criador original, do fã e da própria inteligência artificial. O porquê a inteligência artificial foi feita, para que ela foi feita, o que o fã vai pedir e o que a inteligência artificial ela vai gerar após a conversa que ela teve com o fã. Então, aqui a IA, eu vou falar sobre a IA e culturas de fã. A IA generativa cria imagens, músicas, textos e vídeos. Fãs usam a IA para realizar desejos criativos que antes eram impossíveis, e a IA amplia a capacidade de remixagem cultural. Ou seja, como isso acontece na prática? A inteligência artificial é uma nova ferramenta praticamente que mágica, onde os fãs, o que parecia impossível para os fãs, ele agora é algo mais possível, né? Com o avanço da tecnologia e o avanço da inteligência artificial, algumas coisas se tornaram mais fáceis, como os fãs hoje em dia são capazes de criar qualquer tipo de imagem, são capazes de criar vídeos, capazes de criar músicas e tudo enquanto. Então a inteligência artificial, ela meio que impulsionou mais cultura de fãs.
Comentando um pouquinho mais sobre esse negócio de fã pode criar qualquer coisa, recentemente, por exemplo, eu criei pelo ChatGPT uma tirinha da Turma da Mônica com um amigo meu, entendeu? Participando da tirinha. Tipo, tava lá ele na história. Esse é um exemplo prático. E agora eu vou falar sobre algumas ferramentas, né, que são usadas pelos fãs, que muitos de vocês já devem conhecer, como por exemplo o ChatGPT, né, que o fã pode pedir para ele escrever um diálogo entre dois universos diferentes. Por exemplo, eu quero que você crie um diálogo entre o Harry Potter e o diálogo entre ele e o Frodo de Senhor dos Anéis. Ele vai fazer o diálogo da forma que você pediu. E se ele te der de uma maneira e tu pedir para ele modificar, a inteligência artificial, ela vai modificar. E também ela pode até mudar como é que se diz? Fazer uma cena alternativa de alguma obra cinematográfica, como por exemplo o final de Vingadores. Ele pode muito bem pedir para o chat fazer um cenário alternativo, onde quem pegou a manopla não foi o Homem de Ferro, pode ter sido o Capitão América. O Capitão América pegou no filme o martelo de Thor, mas pode ter sido outro personagem, como por exemplo o Homem-Aranha. Então, tipo assim, o ChatGPT, ele vai criar roteiros e fanfics, e também os diálogos. E também tem a IA, né, que é de imagens em estilo específico. Por exemplo, se um fã ele curte uma banda dos anos 80, ele pode muito bem pedir para essa inteligência artificial fazer uma imagem com ele usando o figurino dos anos 80 e ele no meio da discoteca. A inteligência artificial vai lá e vai mandar a imagem como ele pediu. E também tem o Suno, né, que é vozes de personagens em covers musicais. Um exemplo que eu vou dar, que é muito que esses tempos estou vendo muito na internet, é que fãs estão fazendo músicas, tipo, eles mesmos estão fazendo a letra das músicas e estão pedindo para a IA, usando ela como ferramenta para colocar na voz do seu artista preferido. Por exemplo, eu escuto K-pop e eu quero que eu fiz uma música. Tem como colocar essa música na voz desses meus artistas preferidos? Ela vai fazer com vocal do mesmo jeito do, do artista. E também tem a Sora, né, que cria vídeos animados baseados em prompt. Ou seja, esses tempos tá bombando muito o final de um mangá que é chamado Jujutsu, né? O final e também uma luta que tem dentro desse mangá, que é um livro japonês. O que é que acontece? Os fãs pegaram essa animação que só estava no livro e pediram para essa IA de vídeo fazer ela animada, entendeu? E tipo, ela foi lá e fez. Ela fez do mesmo jeito que tá no mangá, ela fez a luta. Só que ela fez de uma forma já de clipe, que é os vídeos animados. E vou falar sobre um caso real agora, né? Que é exemplos de criatividade, que é o trailer de Star Wars em estilo anime, gerado por IA, que fãs pegaram o filme de Star Wars e pediram para uma IA fazer em estilo anime, como por exemplo, como vocês podem ver na imagem. E outro exemplo que eu posso dar também é do Estúdio Ghibli, que fãs que são fascinados pela obra viram ali que existia uma ferramenta que poderiam colocar eles dentro da obra, como por exemplo, todo mundo quando é criança ou então está na adolescência sonha em estar dentro daquele universo cinematográfico. Então, a IA, ela meio que possibilitou isso para os fãs. Eu vi muito que os fãs pegaram fotos dele ou fotos com a família e pediram para a IA fazer eles com o estilo daquele estúdio, Ghibli. E também eu vou falar da IA de áudio, né? Que é a música do Beatles, que foi criada com IA e com vocais realistas. Fãs pegaram. Tem demos do Beatles que estão incompletas. Os fãs criaram praticamente uma música nova com
com a voz original do Beatles. E um exemplo também que eu posso dar é que uma banda nova que surgiu não, né? Uma banda que voltou agora com um vocalista novo, que é o Linkin Park. Antes era um vocalista masculino e hoje é uma vocalista feminina. Muitos dos fãs foram contra por ser uma vocalista feminina. E ela lançou músicas com essa banda. O que foi que os fãs fizeram? Pegaram a obra toda que ela fez com a banda e pediram para a inteligência artificial colocar com a voz do vocalista antigo, que era o vocalista masculino. E aí a inteligência foi lá e fez do mesmo jeito que eles colocaram. E há narrativas também que personagens trocam de universo automaticamente. A IA e a acessibilidade criativa. Alunos, fãs e artistas sem técnica podem criar com qualidade. Promove inclusão digital e artística e expande também as fronteiras do que consideram fazer arte. Um dos exemplos mais famosos, né, que eu posso dar é, deixa eu ver. Tem um impacto também. O impacto mais imediato disso é a democratização. Um aluno, um fã, ou que não sabe desenhar ou compor, hoje em dia consegue fazer isso da forma mais fácil do mundo. Por conta de quê? Por conta da inteligência artificial, entendeu? Então, que a inteligência artificial, ela é usada corretamente como uma ferramenta, ela é uma ferramenta. Então, se um fã quiser usar ela para ajudar ele a ter uma criatividade, ela vai ajudar. Como, por exemplo, no exemplo que eu dei do Beatles, onde fãs pediram para inteligência artificial fazer uma música com demos antigos com as vozes dos vocalistas. E isso aconteceu, entendeu? Aí expande radicalmente o que consideramos fazer arte. Não é mais sobre ter anos de técnica, mas sobre ter uma boa ideia e saber guiar a tecnologia. Agora, assim, vamos falar agora sobre o outro lado da moeda, né? Que é os limites e dilemas da IA. A ética, que é a autorização do criador original, direitos autorais e propriedade intelectual, e a IA pode reforçar estereotipos se treinada em dados enviesados. Por exemplo, é, vamos falar de novo do Estúdio Ghibli, onde os fãs pegaram e pediram pro... Praticamente eles plagiaram a obra do criador. Isso tem direito autoral. Por exemplo, o próprio criador veio na mídia falar sobre esse caso. Ele, que eu me lembro, ele disse que não gostou que os fãs estavam recriando a obra dele em cima de inteligência artificial, sendo que ele levou anos para fazer aquilo, entendeu? Então, tipo, a obra daquele criador está sendo feita por IA. Ela foi treinada com dados do artistas ou não autorizado seu uso. Isso é justo? Aí muitos dos fãs acham isso justo, outras pessoas acham que isso não é justo. E também tem o consentimento, né? Precisamos da autorização do criador original para fazer essas releituras. E também tem as vieses. Se a IA é treinada com dados da internet, ela pode reproduzir e até amplificar estereotipos de gênero, raça e cultura. O futuro dos fandoms, né? Apesar dos desafios, o caminho é fascinante, né? Produção de sentido é mais rápida, personalizada e colaborativa. Comunidades se organizam para treinar suas próprias inteligências artificiais e fãs se tornam codificadores de cultura via prompt. Ou seja, eu vi que tem algumas empresas que estão fazendo uma comunidade se organizar, pronto, uma comunidade de tal obra se organizar e treinando suas próprias inteligências artificiais para agir de acordo com os comandos daqueles fãs, que é o chamado via prompt. O prompt é a instrução dada à inteligência artificial.
ela torna-se uma nova linguagem, uma forma de traduzir o amor do fã pela obra e a interpretação cultural que ele tem. Então, o pródigo é tipo o código. Você vai mandar eu quero que você faça uma obra desse jeito e desse jeito. Ela vai fazer do jeito que você pediu. Então, para concluir, a inteligência artificial não é o fim da cultura de fãs, mas um novo capítulo para eles, né? Ela amplifica a voz do fã, democratiza a criação também, mas também nos obriga a repensar questões éticas e fundamentais. Você vê que tem certas obras que você precisa de permissão para recriar aquilo. Um exemplo que eu dou também é tipo Pinterest. Pinterest é um aplicativo onde você coloca imagens. Se você colocar lá tatuagens, exemplos de tatuagem gregas, vai aparecer várias artes lá. Mas aquilo ali já é algo que você pode pegar e não existe direito autoral ali, por exemplo. Mas existem outras obras que você precisa da permissão do autor para você remixar aquilo. A tecnologia é apenas a ferramenta que nos permite, nós fãs, né? Todo mundo é fã de alguma obra, sonhar mais alto e criar juntos de forma que nunca imaginamos. A inteligência artificial, não só a inteligência artificial, mas a tecnologia, ela meio que impulsionou a criatividade dos fãs e também, como o Joab falou, sobre o filme do Sonic, onde a primeira arte os fãs não gostaram e tiveram que recriar o personagem, isso foi tudo através do fã, tudo através da tecnologia. O que seriam de muitas obras sem a tecnologia, sem a inteligência artificial? Será que seriam o que se tornaram hoje? Como, por exemplo, o MCU, que é o universo da Marvel, o universo da DC, até os universos também japonês de anime, eles seriam o que são hoje sem a tecnologia e sem a inteligência artificial? É isso, pessoal. A aula de hoje. Obrigado aí, Alex e Joab, pela apresentação. Foi massa. É um assunto bem relevante, está bem alto. Que hoje em dia a gente é bombardeado a todo momento com ferramentas de IA, inclusive, recentemente, o Gemini lançou uma super atualização que deixa você bastante realístico em qualquer cenário. Então, a gente tenta aí trazer pontos bem atuais, né, no mundo das mídias digitais. E você vê que, tipo, a inteligência também, a inteligência artificial não, a tecnologia em si, ela meio que influencia a população a usá-la. Por exemplo, essa parte do Gemini, onde uma pessoa só fez a arte dela como ela seria pelo Gemini, ela influenciou outras pessoas a fazer a mesma coisa que ela, entendeu? Então, tipo, a inteligência artificial depende da tecnologia, obviamente, né? E a tecnologia e a inteligência artificial depende dos fãs também, das pessoas. Então é isso, pessoal. Eu queria só agradecer aí quem veio, quem está assistindo aí. E é isso. Então, vamos finalizar a aula aqui e até o dia 2 de outubro. Obrigado pela participação de todos e não esqueçam de colocar a presença de vocês no link da descrição aqui do vídeo. Até a próxima.